Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante. E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Olá, bem-vindos a mais um programa Mãozinhas que Fazem. No nosso bate-papo de hoje, sobre divórcio e separação, vamos conversar com o Dr. Marcos Benedito da Silva. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Lilian. É um prazer enorme estar aqui com Mãozinhas que Fazem. Obrigada. Lindíssimo soneto. Muito bonito, profundo. Verdadeiro. Verdadeiro. Pois Isso foi escrito em 1938, quando o autor, Vinícius de Moraes, ele estava apaixonado por uma moça da alta sociedade carioca e ele teve que se separar dela, com a qual viria futuramente a se casar. E é justamente sobre isso que fala, esse momento, Caminho do Porto, que fala que ele escreveu esse soneto, indo para a Inglaterra. Muito bacana. Perfeito, bonito, profundo. E sobre divórcio e separação, que é o nosso tema de hoje, qual que é a diferença entre separação e divórcio? Bom, a separação, nada mais nada menos, ou os cônjuges, né, eles se separam de fato, ou sai a esposa, ou sai o marido do ambiente familiar, e isso faz com que cause uma crise na família, né? Então, a separação é basicamente isso. E o divórcio, é lógico, na separação eles continuam casados. Separam-se de corpos, mas continuam casados. E no divórcio, na realidade, há uma nova chance. Há a separação de fato, há a separação de direito e há uma nova chance, porque eles podem vir a casar novamente. Né? Entendi. E a ex-mulher, o ex-marido, a ex-mulher, no caso, ela pode continuar usando o nome do ex-marido? Pode, Lilian, desde que haja um acordo com ele. O marido que vai falar se ele aceita ou não. Recentemente eu estive acompanhando uma separação, né? Que não era litigiosa. Quando a gente fala no litígio, é na briga, né? Da constância do casamento, foi amigável, e o marido permitiu que a esposa ficasse com o sobrenome dele. Porque muitas vezes a mulher também, ela precisa fazer uso do nome de casada, em virtude da carreira profissional dela também. Porque se ela voltar ao nome de solteira, ela profissionalmente não era conhecida e pode até atrapalhar também. É que o nome, na realidade, ele está agregado à personalidade da pessoa. Então, na realidade, ele está enraizado em você. E como você acrescenta o nome de uma segunda pessoa, né, ou de uma família, isso fica com você. Então, se torna uma personalidade, porque o nome é uma personalidade, ele já está dentro da pessoa. Ele já compõe toda a característica da pessoa. E muitas vezes os casais, eles entram em contato e permanecem com o nome, porque ela já é conhecida, né, não só com referência à documentação a qual ela já se utiliza com o nome do cônjuge, né, do marido, e há também o inverso, que às vezes ocorre, mas é mais difícil, mas geralmente quando a esposa está, se houver um acordo, tudo bem. Se esse acordo não se firmar, infelizmente ela vai ter que voltar com o nome de solteira.
Doutor, quais são os documentos necessários? Os documentos são documentos de praxe, né? SIC, RG, a própria certidão de casamento, porque o divórcio vai ter que ser atestado nessa certidão, onde foi assentado, né, esse casamento, que nós falamos tecnicamente. Então, precisa de todos os documentos. A questão do patrimônio, como é que fica? O patrimônio, nós temos que ver como que foi formada a comunhão do casamento. Geralmente, todos os casamentos, quando há uma manifestação das partes, existe a comunhão parcial de bens. Então, tudo que for adquirido no momento da constância... É mais comum, né? É o mais comum, é uma base. Porque tudo que for constituído na constância do casamento para frente, as pessoas podem aí fazer, no momento do divórcio, fazer a separação de bens, né? Basicamente. Entendi. E testamento? Testamento também entra, porque na realidade o que acontece? O testamento, ele é diferente da herança. Todo mundo confunde, né? Testamento com herança. Testamento é quando você faz, na realidade, em vida, uma doação ou deixa um bem para alguma pessoa. Então você deixa testamento, isso é registrado. E quando tiver herança, lá vai aparecer esse testamento, porque aí você vai entrar com a herança, né? Para se fazer a herança, aí você vai fazer o inventário, e aí, por força de lei, vai ter que chamar esse testamento para dentro do inventário para verificar se você deixou algum bem para outro que não seja os herdeiros diretos, ou deixou alguma coisa melhor ou identificada para um herdeiro específico da família. E isso é fácil, né? A questão do divórcio é mais fácil, não que não seja dolorosa, mas quando o casal não tem filhos. Isso. E agora, quando tem filhos, como é que é o processo? Então, o processo ele se diferencia em duas fases. Quando você não tem filho, as crianças, nesse sentido, você pode fazer o que nós chamamos de um divórcio extrajudicial. O que significa esse divórcio extrajudicial? Você vai constituir um advogado, você vai até um registro, né, de títulos e documentos, e vai fazer tabelião, você vai fazer toda essa separação. Então, você vai sentar e, junto com o seu cônjuge, você vai separar todos os móveis, todas as partes de bens móveis e imóveis, na constância do casamento. E aí vai ser verificado o quê? O tipo de casamento, se é comunhão parcial, se é universal, certo? De bens, e aí vai se prosseguir. Esse é o extrajudicial. Você pode fazer isso também judicialmente, mas é mais fácil você ir no cartório, vai sair muito mais barato, com um advogado e tal. E tem um extrajudicial, que é quando você tem um casamento e há um litígio, há uma briga, né? E essa briga, na realidade, não tem um consenso entre as partes, aí vai se levar a um mediador, que é o juiz. Então, você pode fazer tanto extrajudicial. E quando você tem uma criança menor de idade... Mas, te cortando, o litígio ele pode acontecer apenas entre o casal, sem filhos? Não, com filhos ou sem filhos. Ou sem filhos. O litígio é quando, por exemplo, há um desgaste muito grande entre os cônjuges. Então, há uma briga entre, eu vou ficar com o carro, eu vou ficar com a casa do litoral, eu não deixo o carro com você. E aí, esse litígio tem que existir um terceiro. E aí, vai se levar o quê? Vai se levar um fórum, vai ser constituído um advogado para ambas as partes, né? Advogados separados, que o juiz vai mediar isso. Ele vai chegar e vai falar, se acontecer no momento não ocorrer um consenso entre as duas partes, ele vai mediar. Vai falar, vende-se o carro e 50% para um e 50% para o outro. Vende-se a casa, 50% para um e 50% para o outro. Isso com referência aos bens. E por que existe, leva-se ao juiz quando tem esse tipo de litígio? Porque aí já se coloca também, nessa separação, aquilo que é voltado para a criança, né? Que ele é o herdeiro direto dessas duas pessoas que estão se separando. Quem que precisa estar presente no dia para poder assinar o divórcio? Quando você faz um divórcio em juízo, você vai levar quem? Vai levar as partes, os cônjuges, os seus advogados. Esses necessariamente vão ter que estar lá para verificar se tudo que foi acordado nessa quebra de relação, que eu chamaria assim, para ver se está tudo corretamente descrito. E aí vai se lavrar lá na hora uma homologação,
que vai ser assinada pelo juiz, que ele vai dar toda a parte de certidão que já foi feito aquele divórcio. Quanto tempo demora? Desde a entrada, se você for no extrajudicial, ele é rapidamente, porque você vai procurar um tabelião, você vai lá, você vai fazer, ele é mais célere que nós diríamos no direito. Quando você vai fazer o judicial, você tem que dar entrada em toda essa papelada. E nós sabemos que o judiciário, muitas vezes, né, ele não é tão rápido como nós aguardamos. Aí vai ser marcada uma audiência, vai ser feita uma intimação, uma citação entre as partes para estar comparecendo. Aí, naquela data específica, vai ser feito o divórcio. Geralmente, o que eles fazem? Quando não tem criança, já se faz uma conciliação, que nós chamamos na justiça. Sentam-se as duas partes, mais os advogados, e já determina. Se for amigável, já faz na hora, já sai dali, já sai com um novo nome, já sai com tudo separado. Aí só vai para o juiz, ele vai homologar, assinar e já sai. Quando é no litigioso, aí precisa necessariamente ter uma assistência do juiz. É preciso separar-se primeiro ou posso dar entrada direto no divórcio? Desde a lei instituída a lei de divórcio, não precisa mais essa característica da separação. A separação ela existia antes de 2010, para ser mais preciso, existia essa visão da separação. Você tinha que ficar separado da pessoa um certo tempo, de 1 ano a 2 anos, para depois entrar com o divórcio. Aí entrou a emenda constitucional 66 de 2010, a qual ela instituiu que você pode ir direto para o divórcio. Você já pode separar rapidamente e direto. Não precisa mais comprovar que você ficou separado efetivamente do seu cônjuge. No próximo bloco, continuamos nosso bate-papo, que está super gostoso, com o Dr. Marcos Benedito da Silva. Voltamos já já, não saia daí. Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem. Nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Marcos Benedito da Silva. Doutor, pergunta crítica agora, hein? Perigosa. Pensão alimentícia, em que circunstância ela deve existir? Em todas as circunstâncias, porque a gente tem que pensar, e no direito nós usamos o termo, nós temos que pensar no alimentando. A pensão alimentícia, como todo mundo pensa que é para a mãe, não, é para a criança. Nós temos que mas ser também voltados. Se for para a mãe, na verdade, a mãe pode fazer uso para pagar até uma conta dela, mas a mãe está tirando do salário dela para mas a lei é bem clara, viu, Lilian? A lei é bem clara que a pensão é para a criança, é para o sustento da criança. Por isso que nós usamos o termo alimentícia, para cuidar do alimento da criança, né? Quando a gente fala o alimento, ela tem uma visão um pouco mais ampla, que é o calçado, que é a saúde. Então, é para a subsistência da criança. E muitas vezes os pais, quando estão na separação, e geralmente, e aqui vai um aviso aos pais especificamente que se separam, a pensão alimentícia não é para a sua esposa, não é para manter a sua esposa, não é para manter ela ir no cabeleireiro, não é para manter para comprar sapato, não é para manter para pagar a gasolina dela. Você paga a pensão alimentícia para dar sobrevivência e dignidade para o seu filho. Esse é o objetivo. Eu, como pai, e você, como pai que está me ouvindo, você tem que pensar nisso. Eu quero o melhor para o meu filho. E você que está aí também quer o melhor para o seu filho. Então, esse negócio de você pagar uma pensão muito pequena, isso não é bom. Porque você quer criar o seu filho e quer que o seu filho se desenvolva e se torne um cidadão. E para isso você tem que investir. É investimento. Criança hoje em dia é investimento. Então, eu participo de algumas audiências, eu estou fazendo estágio de conciliação e na vara da família, eu vejo muitas vezes que o pai, geralmente é o pai, né? Ele briga com a esposa e ele não quer dar dinheiro pensando que a esposa vai usar esse dinheiro. Mas a mãe também pode entrar nessa dança, ela tem que pagar a pensão alimentícia. Também, ao contrário, porque na realidade o pagamento da pensão alimentícia ela é voltada para a criança. E é voltado ao seguinte, muitas vezes se inverte a condição social. Ainda mais hoje, né? Que as mulheres estão trabalhando, estão galgando cargos
elevados, muitas vezes o filho fica com o pai. É difícil você ver isso, mas ela tem que pagar essa pensão, porque na realidade ela tem que cuidar do sustento do filho. E quando a guarda é compartilhada? Essa é a maravilha do judiciário. Mas como que fica a questão da pensão? Os dois pagam? Não, a pensão, na realidade, ela continua sendo paga e você tem que cuidar do serviço. É que as pessoas pensam que a guarda compartilhada é o seguinte: já que eu estou fazendo guarda compartilhada, eu não pago pensão. A pensão, ela continua, porque é para a criança. Quem está pagando, continua pagando para a criança. É que a guarda compartilhada, nada mais, nada menos, é você conviver com a formação estrutural, moral, educacional do seu filho. É você interferir nessa educação. É acompanhar de perto. É você estar de perto, como você estivesse em comunhão com outra pessoa. Porque, na verdade, o pai nunca deixa de ser pai, a mãe a mesma coisa, apenas o casal se separa. É isso que a gente tem que entender, que é o seguinte, que muitos, eu vejo lá que, os pais falam, eu não quero a guarda compartilhada. Que ele pensa assim, a criança só vai ficar comigo. Não, a guarda compartilhada é você participar de tudo que acontece na vida do seu filho. Você tem que participar, você como pai. Né? Eu não abro mão de participar. Meus filhos eu tenho uma menina de 22 anos e um menino de 24 anos, e não penso em separar, hein? Isso não. Mas eu quero participar de tudo da vida deles. E até que idade vai a pensão alimentícia? A criança, quando o adolescente emancipado? Especificamente, na realidade, o que acontece? Você não tem uma idade máxima, mas você, geralmente, se estabelecido que até os 24 anos. 24? 24, desde que a criança ela esteja estudando. Esteja fazendo importante para muita gente, viu, doutor? Fazendo 24 anos, e que a pessoa, porque é uma conta, né, que se faz, geralmente, quando a pessoa entra na escola. A criança, o adolescente, né, que já está, ele entra na escola, ele, antes do período de adulto, ou antes dos 18 anos, ele entra na escola, e essa escola tem que continuar a ser paga, essa universidade. Então, até os 24 anos, quando ele estiver estudando. Existem casos especiais que as crianças, por ter um cuidado especial, têm que continuar até o restante da vida. Né? Que tem algum problema e tal. E você, eu posso falar novamente isso? Claro, por favor. Você que é pai, até o seu filho andar pelas próprias pernas, cuide dele, continue pagando a sua pensão. Pense que isso é um investimento, não é um custo, é um investimento que você está fazendo para um cidadão. E também esteja presente. Presente. O presente que eu digo não é simplesmente porque quando você faz a separação, né, entra com o pedido de divórcio, você pode determinar um rol de datas que você pode comparecer, né, na convivência do seu filho. Geralmente se fala no aniversário dele, né, fica de manhã com a mãe, à tarde com o pai, aos finais de semana fica com o pai. E é muito importante você entrar em contato com a sua ex-esposa e falar para ele, olha, eu queria estar mais presente. Será que você permite, desde que a guarda esteja com ela, né? A guarda fique com ela, você permite que eu venha visitar meu filho na semana? Eu faço quarta-feira feliz com ele, uma quinta-feira feliz. E a mãe tem que pensar o seguinte, o menino vai ficar na quarta-feira com ela. Ela pode ser feliz também. Fazer a quarta-feira dela feliz. As pessoas se esquecem disso, né? Acha que filho simplesmente é um peso, é um fardo. Não é, uma coisa maravilhosa. Então, se é um fardo, é o fardo mais delicioso. Mais delicioso do mundo. Porque, na realidade, o que você faz? Estar com o seu filho é o melhor momento. É o momento onde que você vai ter toda a devolução do que você ensinou a ele. Né? Você tem que ser, eu utilizo muito isso, falo com meu filho, que primeiro eu sou pai dele. E segundo, a gente fala, mas não faz isso, é ser o amigo. Doutora, eu tenho uma pergunta, mas não posso comentar quem pediu para fazê-la. Perfeito. Tá? Quanto à porcentagem para pensão alimentícia, como que é estipulada, se uma das partes casa-se novamente, como é que fica? Então, geralmente acontece o seguinte, esse percentual, isso é aquele negócio de novo, eu daria 100% para o meu filho. Aí 100% do quê? Essa é a questão, né?
Então, geralmente, acontece assim. Quando você tem vínculo empregatício, você dá 30%. Por quê? Existe um binômio que nós usamos no direito da necessidade e possibilidade. Né? A necessidade do alimentando e a possibilidade de que eu pague isso para o alimentando. Então, geralmente, se estipula os 30%, ok? Do salário, quando você tem vínculo. Então, o salário que você recebe, você tira 30% e paga-se, remete-se ao alimentando na fonte pagadora do seu salário, ele já remete. E caso você não tenha vínculo empregatício, como que vai fazer? A criança precisa comer, não é? Precisa se alimentar, precisa vestir. Então, doutora, existem pais que poderiam ter esse vínculo empregatício, porém preferem continuar trabalhando como autônomos ou de alguma outra maneira para não amarrar esses 30%. Perfeito. E aí o que acontece? Você amarra, quando não há vínculo empregatício, você amarra no salário mínimo. E aí você coloca um percentual. Salário mínimo. Infelizmente, é o único parâmetro que nós temos, né? Então, em cima do salário mínimo é colocado um percentual, que pode ser 100% do salário mínimo, sem problema algum. Existem os dois, né? O nacional e o estadual. Isso. Como é que fica? Geralmente se pega o de 788 e alguma coisa, né? Que é o nacional. É o nacional, o salário mínimo nacional, se pega esse valor. Mas nada, você pode falar, mas você recebe, pode ser um salário mínimo daqui, depende do percentual que você pega em cima desse nacional. Então, é um percentual fixo que você pega no salário desse pai, que pode ser pelo vínculo, ou quando o pai está desempregado, se vê um valor no salário mínimo. Mas sempre vendo a necessidade. Aqui cabe uma observação, Lilian, que é a seguinte: você tem que manter tudo aquilo que você mantinha para a pessoa, para alimentando. E também não é nenhum exorbitante. A gente não pode partir, nossa, eu preciso de uma exorbitância para o meu filho. Não é isso. Basicamente, são coisas básicas. Saúde. Sim. Continua pagando o plano de saúde dele. A escola, por que quando ele estava com você pagava a escola e depois de ter separado não paga mais? Continua se pagando. E outra, como você pergunta, complementando a sua pergunta, quando ele tem outra família, a família que ele tem lá não tem nada a ver com essa daqui. Mas se ele tiver um outro filho? Ele cuida do filho dentro do seio familiar dele. Ele tem que cuidar deste filho em função da separação também. Então, mas no primeiro casamento teve um filho, 30%. No segundo casamento teve outro filho, aí divide 15-15. Mas esse filho você está separado? Não. Ele está dando uma constância. Também não sobra nada para o pai assim, para a nova família, vamos ser justos também. Não, justiça... Não é, André? A André está aqui hoje com a gente no estúdio. A justiça é ele não ter separado. A justiça é ele ter que cuidar do seu filho. Essa é a justiça que eu vejo. Então, na realidade, é o seguinte: se você tem a constância do outro casamento, tiver um filho, ele já está no seio do lar. Porque, geralmente, no outro casamento, ele trabalha. O outro filho já está no custo direto ou indireto da família, tá certo? O filho não precisa pagar água separado, não é? O filho não precisa ter a comida separada. O filho não precisa ter a televisão a cabo separada. Por quê? Ele já está no custo global da família. Agora, aquele outro filho que está fora do casamento, ele precisa ter tudo isso também. Pergunta. Pois não. Adoro perguntas. Quando você discute a questão do valor da pensão alimentícia, esse valor, como que ele é feito, esse cálculo? Por exemplo, eu deveria fazer a conta de quanto meu filho gasta em escola, vestimenta, Perfeito. TV a cabo, celular, transporte, entra absolutamente tudo isso? Tudo isso. Conta até quanto gasta de água em casa também? A porcentagem? Mas esse daí ele já fica uma coisa bem, eu chamo, bem rudimentar, né? O que você tem que falar assim, ó, quanto custa para manter o meu filho na faculdade? Certo. Tá certo? Aí você vai falar com o pai dele, olha, a mensalidade são R$1.000. Então você paga a mensalidade dessa faculdade. E o plano de saúde dá para você pagar? Aí vão ter coisas também, se você trabalha como mãe, você tem que cuidar. Então, por exemplo, a TV a cabo e o celular eu pago quanto mãe. Entendeu? Então, na realidade, o pai, o custo do filho, é um termo assim, são dos dois. Mas numa separação, você tem que pedir para manter o máximo possível daquele que já vivia esse filho.
né, o que ele tinha como sustento no meio da família. Penúltima pergunta, Rafael não me mata. Conversei com o chefe. A penúltima pergunta é, a partir de que idade a criança pode escolher, e se é que ela pode escolher com quem ficar, pai ou mãe? Isso. A partir dos 12 anos, né, quando ela passa do estágio de criança para adolescente, né, que é a partir dos 12 anos, inclusive, quando ele completa 12 anos, ele sai do estágio de criança e passa para adolescente. O juiz vai consultar essa criança. Ele vai chamar essa criança, né, vai deixar os pais fora e vai fazer algumas perguntas. Tem um acompanhamento com o psicólogo? Não. Às vezes tem, quando há alguma agressão, né, alguma agressão física, algum problema dessa criança com o convívio do pai, que exige isso. Mas, na maioria das vezes, o que o juiz pede? Ele pede que os pais saiam e conversam com a criança. Porque criança tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Ela não mente. Ela fala a verdade. Geralmente, ela não quer ter o convívio com a mãe, porque ela acha o pai mais amoroso, ela quer mais o convívio com o pai, sem problema nenhum. E ela vai decidir. Agora, abaixo disso, quando é criança, abaixo dos 12 anos, aí o juiz vai determinar, ver se os pais querem, né? E geralmente a mãe vai buscar, ele vai dar uma que nós chamamos de provisória, e aí depois vai se ocorrer a definitiva, ficar com ela. Essa tutela da mãe, né, vai ficar com a mãe a criança, com a guarda. Meu ilustre doutor Marcos, para a última pergunta. A criança, ela sofre muito, né, quando ela é utilizada como instrumento para negociação durante o período da separação do divórcio. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, para fechar, sobre a alienação parental, sobre essa lei. Então, isso é uma agressão que a gente faz à criança, né? Isso é uma coisa abominável, nós não podemos fazer. A criança não é um objeto. Quando você estuda o direito, você tem objeto. Então, tem as coisas. As coisas são esses aqui, ó. Objeto das coisas são os nossos carros, mesa, o vaso, entendeu? Esses são o direito das coisas. Mas estamos falando de direito de família, de vida, pessoas. E você usar uma criança para fazer esse joguete, né? É um joguinho, né, que você vai usar, um ser que foi concebido com os dois, pelo pai e pela mãe, não é certo? Porque ela foi gerada pelo pai. E eu, basicamente, se eu gerei um ser tão maravilhoso quanto o meu filho, né? Para que eu vou fazer joguete contra você que me ajudou a gerar isso? Então, na realidade, o que a gente discute é que a discussão entre pai e mãe tem que ficar entre os dois, não é? Que é uma discussão de marido e ex-esposa. Agora, a discussão de pai e mãe tem que ser em relação à criança. Então, isso é abominável, não se deve fazer isso. E tem muitos pais pagando multa, uma vez que você comprova isso, né? Você prova essa utilização inadequada nesse joguete, na separação, ele paga isso, ele sofre sanções penais que podem até causar aí transtorno para essa pessoa. Então, isso é abominável. Não se utiliza isso. E aqui vai uma recomendação, Lilian. Eu sou a favor do casamento. Eu sou a favor da união entre duas pessoas. Porém, não teve condições? Vamos sentar e vamos conversar. Feito e acertado isso, comunique-se ao menor, de uma forma limpa, já ajustada, porque o menor ele tem que tomar uma consciência básica, que acabou o casamento entre duas pessoas, mas não acabou o convívio de pai e mãe com essa criança. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Pode deixar contatos, por favor. Bom, eu deixo aqui o contato para vocês. Eu posso dar uma palavrinha rápida? Se você quiser ouvir um pouquinho mais, nós temos o programa A Hora Semista, a qual eu participo com o pastor Gilson Biondo, que tem um programa aqui na TV Cidade, porque eu, como conselheiro da ACM Osasco, nós temos uma hora semista, que nós falamos sobre isso, falamos sobre família, falamos sobre comunidade e pessoas, tá? E se alguém quiser alguma informação assim adicional sobre isso, faça um contato sobre separação, faça um contato direto com a AB, aqui de Osasco, que aí ela vai escolher um advogado, vai ter toda uma escolha de um advogado para dar toda assistência, né, no momento do divórcio.
a procura do advogado é fundamental, porque vocês viram que tem várias informações aqui que são informações fundamentais para você cuidar dessa parte de divórcio e separação. Tá certo, obrigada mais Eu que uma agradeço. vez. Na semana que vem, Mãozinhas que Fazem, no mesmo horário, 11h30 da manhã. Até lá.